Fala galera, aqui que tá falando é o professor Diego Diniz. Gente, passando para dar uma dica rapidinho para você, pra gente conversar um pouco mais sobre urgência e emergência. E entenda, algumas coisas acontecem com um paciente que sofreu um trauma, que sofreu um acidente, que sabe. E entende, eu geralmente falo o seguinte nas aulas, nos cursos e tal: toda vítima de trauma, até que se prove o contrário, ela é suspeita de lesão cervical e um possível choque hemorrágico. Na verdade, toda vítima, até que se prove o contrário, nem todas conseguem nos provar, a maioria delas talvez não consiga. Mas eu quero que você entenda que aquele paciente que sofre um trauma, ele tem tendência a ter uma hipovolemia, a perder sangue, e se essa hemorragia não for externa, provavelmente ela pode ser interna. Claro, não é regra isso, não é todo paciente que vai fazer isso, mas até que se prove o contrário, trate ou avalie o paciente, veja o paciente como se ele fosse um potencial candidato a fazer. E eu quero que você entenda o seguinte: o paciente, quando ele começa a perder sangue, algumas coisas acontecem. O paciente sofre trauma, algumas coisas acontecem. Primeiro, tem uma descarga grande de adrenalina. Talvez você já tenha pego um paciente, por exemplo, com um TCE, com um trauma crânioencefálico, ou alguns chamam de lesão cerebral traumática. Não sei como é que você conhece aí. E esse paciente, mesmo grave, ele conseguir levantar, ele ficar em pé e cair, ele ficar em pé e cair por conta da adrenalina. E eu queria dizer para você, por exemplo, que a adrenalina, ele é um hormônio catabólico, ele quebra gordura, ele quebra glicogênio, disponibiliza glicose. Por isso que é comum um paciente de trauma evoluir com hiperglicemia. Muito bem, o paciente de trauma, ele tende a fazer hiperglicemia. Claro, a partir do momento que ele começa a perder sangue, ele vai criar formas de compensar essa perda sanguínea, como por exemplo aumentando a frequência cardíaca. Então o paciente que perde sangue, ele tende a fazer taquicardia, ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a frequência respiratória, porque ele precisa de disponibilizar oxigênio para as células e está perdendo sangue, está perdendo hemácia. Se perde hemácia, ele perde o transportador de oxigênio que está lá dentro, que é a hemoglobina. Então ele tem que aumentar a demanda, a quantidade de oxigênio. Então ele faz, além de aumentar a frequência cardíaca, ele aumenta a frequência respiratória. Então o paciente faz taquipneia. Só para você ver, o paciente de trauma, ele tem taquicardia, taquipneia. Outra coisa, a adrenalina, além de aumentar a glicemia, que eu falei que o paciente de trauma, ele tende a fazer hiperglicemia, tende a dilatar a pupila. O paciente faz midríase, né? Dilata a pupila, midríase. Diego, faz mais o quê? Ó, o paciente começa a perder sangue, ele continua perdendo sangue, tá perdendo sangue, a pressão sobe ou diminui? Diminui. Muito bem. Então paciente que perde sangue, que ele perde volume, que sofre um trauma, ele tem tendência, ele tende a fazer hipotensão. Então taquicardia, taquipneia, hipotensão, midríase, hiperglicemia. Outra coisa, se o cara tá perdendo sangue, o débito urinário dele tende a aumentar ou diminuir? Ele tende a fazer mais, ele tende a urinar mais ou menos? Obviamente que menos. Se ele tá perdendo sangue, o corpo entende isso. Ele faz, ó, cara, ele já tá perdendo volume, eu tenho que guardar, porque eu não sei quando é que eu vou ter de novo isso. Eu vou ter que me resguardar. E aí o paciente de trauma, ele tende a fazer oligúria. Isso aí se estende até pro paciente cirúrgico, paciente pós-operatório, que não deixa de ser um trauma, ele tende a fazer oligúria pós-operatório. O paciente sofre um trauma, ele tende a fazer oligúria. Oligúria é diminuição do débito urinário, ele tende a diminuir o débito, ele tende a urinar menos, tá? Para tentar guardar um pouco mais de volume. O paciente, se ele perde volume, ele tende a fazer hipotermia. O paciente de trauma, ele tende a fazer hipotermia, diminuição da temperatura. E anota isso aí, anota aí no caderninho, num pedacinho de papel higiênico, no guardanapo, em qualquer canto, anota. O paciente que faz hipotermia, ele tende a fazer 3 coisas. O paciente que faz hipotermia, ele tende a fazer 3 coisas, anota isso aí. Ele tende a fazer coagulopatia, dificuldade de coagulação sanguínea. Então aquele teu paciente que tá lá se tremendo, e eita, ele tende a fazer dificuldade de coagulação sanguínea. Além disso, ele vai ter hipercalemia, aumenta os níveis séricos de potássio. E contribui isso para uma disfunção cardíaca, uma arritmia e possivelmente uma parada cardiorrespiratória. Até porque hipercalemia, hipotermia, hipovolemia, hipóxia são um dos Hs da parada cardiorrespiratória, das causas tratáveis, por exemplo. E talvez você não tenha conhecido os Hs e os Ts da parada, mas tem algum vídeo aqui na página, você procura aí, vai ter algum vídeo aqui na página falando sobre os Hs e os Ts da parada cardiorrespiratória. Mas é interessante você entender o paciente como todo. Provavelmente depois eu vou estar
gravando algum vídeo falando só sobre REMIT. Talvez se você já ouviu falar sobre REMIT, que é resposta endócrina, metabólica e imunológica ao trauma, deixe seu comentário aqui. Eu acho importante a gente não só conhecer a técnica, a colar cervical, fazer rolamento e tudo mais, mas a gente entender o que é que o paciente está passando, dentro do organismo dele, o que é que está acontecendo. Eu acho que quando o socorrista, quando o profissional de urgência e emergência, ele começa a conhecer o paciente, ele começa a conhecer o que é que está acontecendo ali, ele trabalha diferente, ele acaba percebendo a situação, a cena, o paciente de uma forma diferenciada, tá? Então faz o seguinte, curte o vídeo, compartilha, marca a galera aqui embaixo, marca seu colega aqui embaixo e vamos propagar conhecimento de urgência e emergência. Vamos fazer parte desse movimento aí, propagar urgência e emergência para o mundo. E eu acredito muito que se mais pessoas conhecerem urgência e emergência, menos pacientes acabam sofrendo, menos a equipe você acaba atendendo mais seguro, e eu conto com você para isso. Tranquilo? Tamo junto, sucesso total, valeu, tchau, tchau.